Muito boa noite. Bem-vindo, Fábio. Grande Wallace, bem-vindo aí, Wallace. Muito boa noite. Marcelo, né? Também bem-vindo. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, meu amigo, bem-vindo. Estamos aí esperando a palestrante chegar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite, Aurinês. Tudo bem? Como é que estão? Tudo bem? Estamos bem, né? Estamos bem. Vamos bater aquele papo aí, né, sobre o medo fóbico de dirigir, Vamos. né? Para quem está chegando, pessoal, uma boa noite a todos, certo? A Aurinês, ela é psicóloga clínica, certo? Especialista em clínica e também no trânsito. Ela é sócia-diretora do Instituto Ande Bem, Uhum. certo? Que é um instituto que trabalha com psicologia na área de trânsito, em todas as outras áreas, né? Que a psicologia ela não se restringe só à área de trânsito, certo? Ela trabalha em outras áreas também, não é? E é uma referência, né? Aqui no Brasil na área de psicologia, certo? Tive o prazer de conhecê-la pessoalmente lá no Rio Grande do Sul quando fui apresentar um trabalho. Tenho algumas obras dela, certo? Que ela também é escritora e elas estão aqui atrás, né? Na minha biblioteca, né? Tenho o prazer de ter algumas obras dela, né? Que honra ter, né? Quando a E gente se ela, né? dedica um pouco ao estudo, é uma honra Uhum, isso eu fico que tu está feliz. dizendo. E ela gentilmente aceitou o meu convite para trazer, né? Um pouco da experiência dela aqui, né? Na área de psicologia e falando-se de quadro fóbico, né? Especialmente o quadro de fobia de dirigir. Mas Uhum. lembrando que existem também várias outras fobias, né, que também são tratadas na clínica psicológica, certo? Então, eu vou começar, né, começar fazendo aqui uma pergunta aqui, né, para minha nobre Aurinês, certo? Antes da tua pergunta, Cláudio, deixa eu dar um Pode ficar à oi. vontade. Eu vi Uhum. ali que entrou a Vânia, né? Vânia, Isso, também viesse aqui no Sul, um beijo grande para ti. Tô vendo que está entrando a Claudete, me deu um beijo também. E eu tô cumprimentando essas pessoas. Eu vi que tem pessoas também, claro. a Ivana, o pessoal que chegou aqui do Sul, mas aqui do Sul a gente conhece um pouco mais. Me Rodrigo perguntaram Vargas, ó. com quem que tu vais fazer a live? Eu digo, olha, é com o Cláudio de Recife. Então nós estamos num clima de calor e frio, porque aqui nós É estamos no verdade. frio, aí no calor, e nós queremos então falar de um tema juntando isso, né? Juntando as nossas experiências. Por isso que eu fiquei tão feliz também com o convite. Uhum. E é verdade, viu? É verdade, porque a própria psicologia, ela tem muito a ver também, né? Ela leva muito em conta a questão regional, né? Que faz parte ali da cultura. A cultura, ela é muito presente ali na própria construção do comportamento humano, né? Então, esse bate-papo entre Recife e Porto Alegre, Pernambuco e Rio Grande do Sul, né? Uhum. Eu acredito que vai ser bem legal. Estou cumprimentando aí o nosso amigo aí do Sul, Rodrigo Vargas, né? Ah, isso, Amigo Rodrigo. nosso, filho do transporte coletivo, né, Rodrigo? Como eu, Uhum. professor de Jário Dias também, né? Professor doutor de Jário Dias, que eu tive o prazer, né, a honra de dividir a última live com ele, certo? Que é o professor top aqui da área, né? Eu E assisti a tanto live, ótimo. Uhum. de Jário Dias, ele é muito bom, né? No que faz, né? Muito bom no que faz. E tantas outras pessoas, porque eu estava aqui ajustando, não pude cumprimentar a todos, mas sintam-se todos cumprimentados, certo? Sintam-se todos cumprimentados. Então, Aurinês,
né? Vou trazer aqui para a gente começar o nosso bate-papo, certo? Eu queria, assim, né, que tu fizeste uma conceituação entre medo e fobia, né? Porque as pessoas, elas diferenciam, elas misturam o que é medo, o que é fobia, né? Para que as pessoas consigam compreender. Acho ótimo a gente começar por aí, assim. Realmente as pessoas às vezes confundem isso, né? E parabéns também pela escolha do título da nossa live, Cláudio, né? Que foi medo Uhum, fóbico. E eu acho que o pessoal agora vai isso. entender o que é esse medo fóbico. Então, assim, a primeira questão que a gente tem que pensar é que o medo, ele faz parte do desenvolvimento humano. O medo é uma emoção, né? Vamos pensar assim, e que ele tem uma função muito importante, que é uma função protetora. O medo está relacionado com vamos imaginar que nós estamos dentro de casa e de repente me aparece um bicho enorme, né? Então, é um objeto, é um animal, é uma situação em que vai despertar em mim um uma reação de proteção. O que eu faço agora? Isso. Eu vou me defender deste animal. De que forma eu vou me defender desse animal? Né? Então, ele tem um fundo, né, de proteção que vem da nossa história ontogenética, né? Que a gente precisou se defender. Agora, esse medo, ele vem acompanhado de uma reação física, né? Ele provoca aquela sensação. Contudo, no momento em que esse animal vai embora, no momento em que esse animal, que eu consigo controlar a situação, automaticamente eu vou me reorganizando, vou lembrar daquela experiência, mas vou conseguir continuar vivendo a minha vida. Né? E esse medo, então, ele faz parte do desenvolvimento, ele é das emoções mais básicas que nós temos. Eu sempre gosto de lembrar disso, Cláudio, porque em Uhum, 1872, Darwin, no estudo que ele fez, ele identificou 5 medos básicos nos seres humanos e nos animais. E o medo, a ansiedade, era um deles. Os outros medos eram a alegria, a tristeza, o nojo, né? E o nojo também tinha, na época, né, há muitos anos atrás, uma função protetora, né? Se eu sentir algum gosto estranho, eu também evitaria de comer alguma coisa que pudesse me levar até a morte, envenenado, por exemplo. Então, são reações naturais que nós temos, que ela tem um fundamento essencial, que é a proteção. Esse é o medo. O que é a fobia? É um medo acentuado, persistente, excessivo, desproporcional à situação evidenciada. Né? Então, assim, vamos imaginar. E aí, como tu falasse bem, a fobia, nós estamos falando de um transtorno fóbico, né? Uma fobia nesse momento de dirigir. Mas pode ser uma fobia que também é relacionada à mobilidade, no qual eu também trabalho, que é medo de voar, medo de andar de uhum, avião. Então, a fobia, quando ela se instala, ela causa um prejuízo emocional muito grande, porque ela é limitadora, né? Ela é muito intensa, não chega às racionalizações, não chega a gente dizer para a pessoa, não precisa ter medo, te acalma, isso é simples. Para a pessoa, este medo é muito intenso e ele é desproporcional. E acho que isso é importante da gente poder também identificar que o que causa esse medo, esse medo fóbico, né? Causas externas, por exemplo, acidentes, traumas,
pode causar pode desencadear essa fobia? Pode. Contudo, ele é muito mais relacionado na literatura e na prática, que eu também tenho, eu não sei o que tu enxergas, que ele não é muito relacionado com o que foi vivido. Não é porque a pessoa teve um acidente que ela vai desenvolver um quadro fóbico. Ela está muito mais relacionada, a fobia, com questões individuais, com questões internas. E aí vai ter um significado próprio para cada pessoa. Eu tenho muito receio, sabe, Cláudio, que eu identifico, algumas pessoas já me procuraram, chegando e dizendo assim, ai, eu fui me tratar, mas aí o psicólogo disse que isso é comum e eu tenho isso por causa disso, disso e disso. O mais comum, eu não dirijo a minha vida, por isso que eu não consigo dirigir um veículo. Isso é um estereótipo horrível. Geralmente, o que nós enxergamos é o contrário. As pessoas dirigem muito bem a vida. São outras características que influenciam. E que, às vezes, esses estereótipos, que às vezes até os psicólogos têm com isso, faz com que a pessoa se sinta sem saída. Sim, mas eu... Daí a pessoa se questionava, mas eu tô bem no trabalho, eu tenho um trabalho bom, é só isso que eu não consigo fazer. E é claro que este não dirigir, por exemplo, da fobia do dirigir, acaba diminuindo, acaba reduzindo a autoestima, acaba reduzindo... Mas nós temos que entender o significado para essa pessoa. E esse é o nosso trabalho, né? Eu brinco, e tu sabes disso, né? Não vem com o manual. Vamos olhar. Medo de dirigir a página 5. Olha lá que está resolvido. É verdade. Não é assim. Cada pessoa tem uma história, né? É importante ela identificar esse medo e identificar o sofrimento que acompanha esse medo. Né? Para que então ela possa buscar ajuda para entender individualmente o significado desse medo e então, né, tratar deste medo, para que não seja tão restritivo. Perfeito. Eu queria registrar aqui, né, a presença do Erivaldo, que é proprietário do Grupo Autoescola Shalom, aqui de Recife, né, grande militante no trânsito. Marcelo Alves, nosso amigo Marcelo Alves também do Grupo Shalom. Claudete, né? Claudete é a rainha do Maio Amarelo, né? No Brasil, né? Claudete é sinônimo de força, né? Eu sempre admiro muito o trabalho dela, certo? Um abraço também para Paula, né? Que foi minha aluna, né? Para tantos outros, Daniele, grande Plínio Revoredo, né? Doutor Revoredo aqui, meu amigo Wallace. São pessoas assim, né, que realmente elas vestem, né, a camisa aí da educação. Essa questão do medo, né, contextualizando aí, né, o que tu trouxeste, na clínica, né, aqui em Recife, as pessoas chegam muito para mim. Ah, doutor, eu quero vencer o medo de dirigir, como você bem trouxe. Eu quero vencer o medo. Eu quero vencer, eu tenho que vencer o medo. Né? Como você bem trouxe, que a questão do medo, né, ele também é uma emoção que ela serve como mecanismo de defesa do ser humano, certo? Aí eu chego para o paciente e digo, olha, você não vai vencer o medo. Até porque se a pessoa vencer o medo, se você perder o medo da eletricidade, você pega numa tomada e morre de choque elétrico. O que faz com que você não pegue na tomada nem atravesse uma rodovia sem olhar é justamente o medo, né, que é um mecanismo de defesa. Então, antes de tudo, quem tem o quadro fóbico não vai pensar que vai vencer o medo. Você tem que trocar isso. Você não vence o medo, você administra o medo. Certo? Isso é muito, Cláudio, é fantástico isso que tu está dizendo e se relaciona muito, e a gente pode juntar também com essa questão de vencer o medo. É como às vezes, o medo às vezes vem muito próximo, né, com a prima irmã que eu digo, que é a ansiedade, né? A ansiedade vem junto, de mão dada com o medo.
Então, quadros fóbicos... Ainda aumenta o grau parentesco, viu? Vamos botar filho, né? Que ainda é mais próximo, né? Sim, mas eles estão no mesmo guarda-chuva que são Verdade. os transtornos de ansiedade, né? Uhum. Então, ele vem, o quadro fóbico, esse medo, ele vem e ele pode ou não ter alguns sintomas de ansiedade. Mas o que eu ia dizer quando tu falasse assim? É como com a ansiedade. Às vezes a pessoa diz assim, eu não posso ficar ansiosa. Como que não? A ansiedade faz parte da vida da gente. Estávamos ansiosos antes da live, não estávamos? Claro. E se vai funcionar? E se não vai? Como é que é isso? E o que faz a ansiedade, né? De uma forma positiva. Ela faz com que a gente tenha testado para ver se a mídia funcionou, a gente, né? Então, assim, a ansiedade nos ajuda a nos preparar para enfrentar aquele momento, mas, digamos assim, com mais condições, com mais capacidade de enfrentamento, né? Mas não é anulando a ansiedade, é convivendo com ela, é administrando ela, da mesma forma que a gente vai também administrar o medo, né? Nós vamos entender o medo, aceitar que ele existe e transformar este medo fóbico num medo que possa ser suportável e que não obstaculize, que não paralise. Porque quando paralisa, aí a pessoa fica engessada e aí não entra nada na cabeça, como eu digo, né? Aí cola as plaquinhas e nada do que tu faz ou nada do que as pessoas te orientam ajuda. Tá? Veja, aí vamos mandar um abraço aí também para o nosso amigo Magnus, certo? Companheiro aí na nossa área de psicologia, certo? Tem uma pessoa que acho que é Carla, né? Está dizendo aqui que há 4 anos, não é? Tenta até fazer terapia, mas não tem dado muito resultado, né? É isso que ela está trazendo aí, certo? Aí, queres falar um pouco, Aurinei? Não, pode falar. Tu quer falar? Pode falar, depois eu... Vê, eu só, antes de responder aqui a questão da Carla, né? Ainda falando sobre o medo, que as pessoas em si, elas... E outra coisa interessante, né? Voltando aqui também para os conceitos de fobia, né? Como você trouxe, né, de modo sempre excelente. Tem um teórico, até no DSM também fala isso, mas tem um teórico que ele diz o seguinte, que a fobia ela tem três bases. Ou você tem fobia de uma situação traumática, ou você tem fobia, né, de um objeto, certo? Ou de um animal ou inseto. Aí, no caso do medo fóbico de dirigir, que é a maxofobia, é de um objeto. Qual é a grande reflexão que eu trago, né, para todos? Na nossa sociedade, entendemos o seguinte, todo mundo fala o seguinte, esse provérbio, como você bem falou, Aurinês, a força das palavras. Tem um provérbio que ele diz o seguinte, né, que a prática, ela leva à perfeição. Mas isso no quadro fóbico não funciona. Por quê? Você vai estar expondo, não falei que a fobia tem 3 passos, tem 3 bases? Uma das bases, que é o objeto, é o veículo. Você vai estar expondo a pessoa ao objeto que lhe causa fobia. Né? E podendo até ceifar a vida da pessoa, se ela for cardíaca, que tiver taquicardia e todos os outros sintomas que a fobia traz. Certo? Então, muitos tratamentos por aí prometem milagres. Né? Eu vou fazer um tratamento porque teve um profissional que me prometeu que eu ia ficar bom em tanto tempo. Né, que eu ia vencer isso, vencer aquilo. Não. O momento em que em que o fóbico, ele vai ter o contato que chamamos de enfrentamento com o equipamento que lhe causa fobia, tem que ser acompanhado por um profissional competente, que é um profissional de psicologia. Certo? Então, com isso não se brinca, que as pessoas prometem por aí. Para quem estiver assistindo aí, que tiver sintomas, né, de amaxofobia, então procurem um psicólogo. Porque, antes de tudo, nós precisamos
administrar a questão do medo para que depois você desenvolva a habilidade de dirigir. Porque assim como andar, o ato de dirigir também é aprendido. Certo? Então, tenham muito cuidado. Né? Se você não procurar um profissional qualificado, né? Seja aí do Instituto Ande Bem ou da Psimob aqui em Recife, né? Se você não procurar um profissional qualificado, você pode agravar e muito o quadro fóbico. Isso não é brincadeira, pessoal. Então, não procurem por aí, fujam de pacotes por aí de internet que prometem você dirigir em tanto tempo sem conhecer a atual realidade que você tem. E como a Aurinês bem falou, a Aurinês trouxe aí uma questão muito importante, que é a questão do manual. Né? Se você comprar um carro, ou um móvel qualquer, um computador, o manual ele vai servir para toda aquela série de produtos. Mas o ser humano ele não tem um manual. O ser humano você tem que estudar caso a caso. Né? O ser humano ele é dotado de subjetividade. Então, essa subjetividade ela não permite que tenhamos um manual que sirva para todos os seres humanos. Não. E quem vai tratar caso por caso, que é um serviço, digamos assim, personalizado de saúde mental, é o profissional de psicologia. Certo? É importante que... É bem importante isso, e eu vi aqui, assim, tentando responder também algumas questões, né? Sim, teve uma profissional que perguntou ali se é relacionado ao afeto, né? Se a fobia está relacionada ao afeto. Está relacionada ao afeto, né? Está relacionada, muitas vezes, a alguma dificuldade de lidar com este afeto. Só que essa dificuldade não vem no manual, então cada caso é um caso. Né? O que se identifica muitas vezes? Que as pessoas que têm, por exemplo, assim, um perfil de pessoas em estudos já levantados... Inês, bem rápido. Essa pergunta é da Vânia, viu? Da nossa amiga Vânia. Tá. Né? Então, assim, então a Vânia sabe, né, como psicóloga, que está relacionado ao afeto, né? Essa questão, e isso muitas vezes também pensando, né, para os psicólogos, o quanto trabalhar com pessoas fóbicas tem dificuldades, ou a gente tem mais dificuldades, porque nós também temos que cuidar esse time, assim, esse ponto de o quanto a gente consegue se aproximar, o quanto essa pessoa permite a nossa aproximação, porque a pessoa fóbica, muitas vezes, ela se aproxima, mas até um ponto. Se tu tá entrando muito, né, na vida, ela vai o quê? Se retrair. Uma característica do paciente fóbico, que é importante a gente falar, é a evitação. E também a evitação do afeto. Então, por isso que às vezes fica tão difícil o tratamento com pessoas com né, transtornos fóbicos. Porque quanto mais a gente está entrando e se inteirando e conhecendo essa pessoa, muitas vezes só esse fato assusta e a pessoa se recolhe. Tem autores até que dizem que muitas vezes a gente trata em capítulos. A pessoa vem, fica um tempo, depois vai embora, depois volta, depois vem, né? Faz esse jogo. Tá? E eu também queria destacar essa característica da evitação. Essa característica da evitação é muito importante. Primeiro, que a pessoa se dê conta, que o psicólogo tem que se dar conta da forma como eu já falei. Mas a pessoa que tem medo de dirigir, ela também tem que se dar conta. São aquelas famosas desculpas, Cláudio. A pessoa está quase, né, dirigindo. Não, mas hoje eu não vou dirigir porque está chovendo. Não, hoje, não, o sol muito forte, não, isso me dá um suador, eu vou me sentir mal. E aí começa a dar desculpas para quê? Para não enfrentar uma situação que para ela, né, tem a tendência a ser maximizada. E para isso, nós temos que sim trabalhar. E quando tu falas que tem que ser um psicólogo, nós temos todo o entendimento, né, de todas as situações, inclusive da evitação, para que a pessoa consiga, com o tratamento, enfrentar a situação.
né? Então, nós vamos ajudar a pessoa a ir enfrentando as situações de uma forma, e aí, cada caso de acordo com a sua peculiaridade. Tá? Então, é Verdade. muito importante. A gente vai identificar o significado, a gente vai entender, mas a gente também não vai deixar a pessoa só evitar. Ela, para o tratamento, vai ter que enfrentar, né? E ter que enfrentar vamos ver o que vai acontecer. E quando tu falas, Cláudio, também um outro aspecto importante é a questão da habilidade, né? Aquela tua frase, quanto mais a gente treina, mais tranquilidade a gente tem. Nós temos que desenvolver, em termos de psicologia, tratar as questões emocionais para que a pessoa consiga também fortalecer a sua habilidade prática. Porque quanto mais ela também se sentir com habilidade prática, mais ela vai se sentir confiante. Ó, tem uma aqui dizendo, fala, Cláudio. A Mônica está dizendo, fala, Cláudio. A Mônica foi minha aluna, né? O Augusto dizendo, o medo e as desculpas, perdemos várias oportunidades. Exatamente. E isso é uma característica do fóbico. E por um lado, já vou te deixar falar, Mônica, não, eu pode também ficar à falo vontade. tanto quanto o Cláudio, espera só um pouquinho. Porque eu queria juntar com a questão, eu não sei se tu sabe, Cláudio, mas eu estudando para essa live, eu descobri uma coisa que me chamou muita atenção. Né? Lembra que eu te falei que às vezes as pessoas vêm com estereótipos prontos? Ah, eu não dirijo a minha vida, por isso eu não dirijo o carro. Esqueçam isso, não tem nada a ver. Pelo contrário, o perfil das pessoas dizem que são pessoas que não dirigem, sérias, comprometidas, exigentes consigo mesmo. Perfeccionistas. E aí que eu quero chegar. A palavra medo, do latim, significa metum. E eu anotei aqui. O diminutivo é meticulum, que significa meticuloso. Ou seja, a pessoa é detalhista, a pessoa é meticulosa, a pessoa muitas vezes não suporta errar. Ela tem dificuldade para lidar com essa exigência. E aí, o que ela faz? Evita. Então, eu não tento. Tá? Então, nós precisamos vencer isso. Nós precisamos vencer e dizer, vamos tentar, claro, com um tratamento, como tu dissesse, poder entender o que está acontecendo para fortalecer para que ela possa tentar e suportar o resultado, seja positivo ou não. Né? Agora contigo, Cláudio. Viu, Mônica? Agora vai Verdade, Cláudio. Veja, né, dentro dessa questão aí, né, do perfeccionismo, né, e da frustração que o trabalho em si expositivo, né, ela gera nas pessoas por conta da possibilidade de errar, né, porque tem pessoas que não suportam a possibilidade de errar. Exatamente. Uma das coisas que potencializam muito, né, o medo fóbico de dirigir, né, que é a maxofobia, é que as pessoas que são perfeccionistas, elas querem que tudo funcione do modo delas. Certo? Tem essa tendência, não. Eu li o artigo 36 do Código de Trânsito Brasileiro, artigo 36, que diz o seguinte, que antes do condutor virar à esquerda, tal, tem que funcionar, tem que ligar a seta, tem que fazer gesto de braço, aquela coisa toda. E se de repente a pessoa ela se vê com o dinamismo do trânsito, porque o trânsito ele é muito dinâmico. Entendeu? Então ele quebra todo o planejamento de quem é metódico. Então a pessoa tem que ter uma habilidade de criação muito grande. Né? Tem uma frase aí que um apresentador famoso da TV diz assim, quem sabe faz ao vivo. Né? Então ao vivo acontece no trânsito. Claro. É muito complicado para quem é portador desse tipo de transtorno, lidar com isso, certo? Lidar com isso. Aí outra pergunta também que as pessoas têm, será que acomete mais as mulheres, né, do que os homens? Não é assim, na minha experiência clínica eu atendo bem mais mulheres, certo? Bem mais mulheres.
E tem alguns teóricos que dizem o seguinte, eu acho que é a Neuza Coraça, salvo engano. Uhum. Né? Salvo engano. Depois eu vou até confirmar, eu posso até mandar para vocês. Eu tenho um livro dela. Colega do Certo? Que Paraná. diz que, colega do Paraná, né? Ou é a Neuza Coraça ou é a Cecília Belina. É uma das obras dela. Certo? Delas aí. Ela diz que 95% das pessoas que têm a maxofobia, dentro da experiência clínica dela, certo? Que é uma experiência bem vasta, de mais de 20 anos, né? São mulheres. Uhum. Aí, qual seria uma reflexão? A reflexão que a obra faz, né? Uma reflexão também que eu faço, né? É porque a questão do homem, né, o contato que o homem tem quando criança, com os carros, com os carrinhos, não é? O pai vai lavar o carro, ele também vai lavar o carro também. Ele começa a se interessar pelo veículo, ele começa a fazer os primeiros movimentos, e aqueles movimentos que ele começa a fazer, ele começa a se desenvolver, né? A parte cognitiva dele em si se desenvolve. Uma das outra base aí também que compõe a fobia é o desconhecimento de causa. Porque o desconhecimento, ele vai gerar o medo que destoa da sociedade, né? Que seria o medo irracional. O fato também de muitas mulheres não conhecerem em si o veículo, não terem muito contato de vivência com o veículo, também transforma-o muitas vezes no monstro. Por quê? Nós tememos muito o que não conhecemos. Uhum. Por isso que tem muitos cursos de mecânica para mulheres, né? Uhum. Às vezes, para muitas mulheres, o primeiro contato com a educação para o trânsito, o primeiro contato com o veículo vai acontecer aos 18 anos. Sim. Enquanto que muitas vezes no homem, até pela sociedade machista, né? Que bota o menino com 14 anos sentado no colo ou com 13 anos para poder dirigir porque acha bonito e termina gerando acidente. Uhum. Certo? Então, muitas vezes ele já chega no serviço de autoescola já dirigindo o próprio veículo. Então, esse entrave cultural também, ele colabora muito para que, na questão de gênero, tenhamos mais pacientes mulheres do que pacientes homens. Uhum. Outra coisa que eu trago para vocês, bem interessante, é a questão do preconceito, do machismo em si. Né? Porque as mulheres também, elas nasceram na sociedade patriarcal, né? Na sociedade brasileira tem a questão do machismo, e muitas delas também carregam isso. Um exemplo que eu trago, que eu trabalhei para uma empresa de transportes, né, coletivos, né, e tivemos nessa empresa uma das primeiras mulheres motoristas de ônibus do Brasil. Uhum. E ela conta em depoimento que grande parte do preconceito que ela recebia vinha mais das mulheres do que dos homens, né? Você trazendo assim. Uhum. Ela sofria muito mais preconceito de mulheres do que dos homens. Por quê? A própria mulher olhava, não, uma mulher não consegue dirigir ônibus. Então eu não tenho segurança de ser transportada por uma mulher. Que é a mesma segurança que ela também não tem quando tenta executar o ato de dirigir. Uhum. Certo? Então essa crença, ela fica lá, cristalizada nela, né? Então, essa questão cultural, ela colabora muito para esse tipo de número que acontece entre os gêneros. Sobre isso, Cláudia, assim, concordo contigo com relação à questão, à literatura, né? A literatura científica, ela coloca esses parâmetros, né? Outros casos era 85% para mulher, 82% para mulher, ou seja, a cada 10 pessoas, 8 mulheres e 2 homens. Eu fico me perguntando, porque isso são estatísticas e estudos a partir de quem buscou, né? Que se estabelece o perfil. Eu fico me perguntando será que não tem mais homens que não buscam tratamento e ajuda? Porque daí também nós estamos falando de uma questão cultural. Eu acho que o homem, e na minha experiência, o homem, ele sofre duplamente. Eu até me surpreendi inicialmente com a vinda de homens procurando auxílio para dirigir. Exatamente dentro dessa perspectiva de que o menino, né, tá mais, conhece mais e vai
já está mais acostumado e quando já vê, já tem os 18 anos, já está fazendo a carteira e tal. Mas muitos homens estão procurando a clínica, né, o instituto para fazer para vencer esse medo. E, na verdade, o que eles trazem é um sofrimento duplo. Porque é um sofrimento pela restrição de não dirigir e é um sofrimento pelo preconceito social de cobrança de se tu é homem, como é que tu não dirige? Então, eu acho que o homem sofre duplamente nesse sentido. Né? E acho que também nós precisamos mostrar que isso não é, né, dirigir ou não é uma questão de masculinidade ou feminilidade, né? Não é uma questão de gênero, é uma questão de objetivo, de propósito. É verdade. Eu acho que isso é bem importante, assim, porque eu acho que tem homens que estão sofrendo e não buscam ajuda exatamente por esse preconceito. Então, que eles também possam buscar ajuda. Ó, inibe a busca por ajuda. Exatamente, eu concordo. Eu acho que daí eles já se sentem mais inibidos. E eu acho que o nosso papel enquanto psicólogos é mostrar que esta fobia, no momento em que ela restringe, no momento em que ela sente uma que afeta a qualidade de vida, né? Que ela se sente prejudicado, é o momento de buscar ajuda. Isso é verdade. vale para buscar ajuda. Tá? O nosso amigo Magnus. Deixa eu só colocar ali, eu vi que passou Pode antes, falar. Alguém colocou de um CFC, eu só não consegui ver. Ele pergunta se o simulador é um aliado no papel para a mulher, para essa familiaridade com o veículo. É um aliado. Né? Já tem estudos mostrando o quanto o simulador pode participar e auxiliar a mulher nessa localização espacial, nessa questão de espaço, que cognitivamente a mulher e o homem também são diferentes. Tá? Então, verdade. só queria eu aproveito também, Aurinês, né, para endossar o que tu falaste sobre o simulador, que o que é que eu vejo do simulador? Muitas pessoas têm verdadeira aversão ao simulador. Né? Por quê? Por conta do modo como ele chegou nas autoescolas. Entendeu? Chegou nas autoescolas, né? Foram feitas fiscalizações aí, muitas vezes tinha instrutor de trânsito que deixava o aluno lá sozinho, né, para tentar desenvolver com a ferramenta. Né? Tem algumas variáveis aí, né? O aluno que tem habilidade com videogame, com jogos, com equipamentos eletrônicos, já tem uma vantagem em quem não utiliza, certo? Eu vejo o simulador como uma grande ferramenta, quando bem usada. Porque se o simulador não funcionasse, não prestasse, a NASA não usaria simulador, a medicina não usaria simulador, a aviação civil e militar também não usaria simulador, certo? Então, o simulador em si, ele simula uma situação que serve justamente na questão de aprendizagem. Eu acho que o que tem que ser feito como qualquer outro tipo de equipamento, ele precisa ser usado com responsabilidade. Porque, como dizia um amigo meu médico, o mesmo bisturi que corta um tumor, ele pode cortar uma femoral. Certo? O equipamento é o mesmo, a diferença é o uso. Exatamente. Então, o simulador em si, ele precisa ser usado por uma pessoa que tem competência para usar o equipamento e fazer com que o aluno desenvolva. Agora, o simulador, rapidinho, o simulador sendo usado na questão da fobia, como talvez tenha sido perguntado aí, tem que ser usado pelo psicólogo, certo? Que é importante, a gente estamos atestando, aprovando aí o simulador de forma terapêutica, mas essa forma de uso do simulador tem que ser feito e acompanhado pelo psicólogo. E também é um enfrentamento, né, Aurinês? Sim, também faz parte do enfrentamento. Na minha experiência aqui, eu trabalho muito junto nesse momento do simulador, por exemplo, eu já tive experiências que um instrutor acompanhou no simulador, mas eu fiquei na retaguarda, digamos assim, né? Fiquei na retaguarda.
Mas acho bem dentro daquilo que a gente falava, né? Nós temos que entender o caso até para ver. Tem pessoas que irão se beneficiar com o simulador e tem pessoas que não irão se beneficiar com o simulador. Então, o profissional vai ter que estabelecer as estratégias também que aquela pessoa necessita para ela conseguir evitar enfrentar sem evitar, né, o medo dela. É verdade. Nosso amigo Magno, né, tá falando aqui, queridos, também trabalho na área e uma dúvida que recebo muito é quando buscar ajuda, né? Tínhamos conversado isso no Felrinês outro dia, que talvez seja a maior batalha para quem é portador da fobia, é buscar ajuda. Porque às vezes você olha ao redor, todas as pessoas conseguem executar aquele tipo de comportamento e só você não consegue, né? Então, a quem buscar? Né? Às vezes você vai falar com um amigo, o amigo diz, rapaz, tu é muito ruim, e aquelas palavras em si, você termina internalizando. Né? Você, se pegar um carro, você vai bater em alguém, você vai matar alguém. Ah, eu não te dou o carro. Outro problema grande, que talvez até ajude a responder a resposta da Edjane Acioli, né, que ela disse que já fez 6 vezes, mas ainda não conseguiu vencer o medo, é o processo de aprendizagem. Olha, nós não aconselhamos que vocês aprendam a dirigir com familiares. Com certeza. Principalmente o pai, o marido. Nem que aprenda, né? E assim, logo que tá nesse processo de começar a dirigir, que tá trabalhando esse medo, não dirige com aquela pessoa que a expectativa é muito grande, tu ainda tá insegura. Primeiro tu tem que se fortalecer, tá? Primeiro se fortalece para daí enfrentar. Acho que isso verdade. É fundamental. Tem diferentes técnicas também, né? Ali tinha uma pergunta, bom, sempre acompanha, o psicólogo tem que acompanhar. Isso vai depender muito também da própria condição do próprio psicólogo, né? Por exemplo, nós aqui, o Cláudio já foi instrutor, é instrutor, eu sou instrutora técnica, né? Para habilidade. Então, assim, na minha experiência, eu tenho instrutores parceiros, instrutores que eu confio, né? Tem muitos CFCs que também muitas vezes eu deixo a critério da pessoa, ela vai procurar um CFC, mas primeiro a gente trabalha as questões emocionais no momento que ela procura um CFC. Aqui é CFC, gente, é Centro de Formação de Condutores, aí é autoescola, né? No momento que ela procura um instrutor, eu converso com o instrutor, então nós alinhamos, o instrutor me dá feedback, eu trabalho na sessão, retorna para o instrutor. Então, nós temos um tempo, eu trabalho aqui com psicoterapia breve, ou seja, nós temos um tempo, né? E esse tempo, claro, não é rígido, né? Cada pessoa é uma pessoa, mas a gente trabalha o aspecto comportamental, começa com o instrutor depois, né? Trabalhando um pouco, a gente faz um tempo, ambos, tem a aula com o instrutor, tem a experiência da direção, experimenta, né? Trabalha essas questões da evitação, vai lá, erra, se frustra, vamos lá, volta e assim a gente faz até que essa pessoa então se sinta com a habilidade mais tranquila e isso vai também trazendo uma autoestima. À medida que ela vai exercendo essa habilidade, ela também vai reforçando a sua capacidade de vencer aquele medo, né? Então é como uma engrenagem, a gente tem que ir trabalhando todos os aspectos para a pessoa conseguir, né, no final se sentir, né, suficiente para seguir adiante. Verdade. Nosso amigo Magno está perguntando aqui como saber se o meu psicólogo é especialista nisso. E como me precaver disso, né, se você está trabalhando com um especialista. Veja só, Magno, é sempre importante, né? Eu uso isso como prática. Toda vez que eu estou na entrevista com o paciente,
eu chego para ele e mostro meu CRP, a minha carteirinha. Na carteirinha do psicólogo, lá atrás, tem um campo de observações onde você coloca as especializações, certo? Esse seria um modo de você se precaver se a pessoa em si, o profissional, ele é especialista na área de trânsito, certo? Agora, lembremos que o curso de psicologia em si, ele é genérico. Isso não impede que o psicólogo trate esse tipo de transtorno, porque esse tipo de transtorno, ele faz parte dos transtornos de ansiedade. E ansiedade, né, qualquer psicólogo Sim. pode estar habilitado para trabalhar com isso, certo? Então, tem essas duas vertentes aí, meu amigo, né, para serem seguidas, certo? Aí, deixa eu ver mais aqui. Profissional de psicologia especializado no trânsito. Enquanto tu vai olhando, só para complementar, eu acho que Isso. muito também, quando tu procura um psicólogo, tu tens referências desse psicólogo, né? É difícil alguém procurar sem nunca ter ouvido falar nada dessa pessoa. E hoje também o Google é uma grande ferramenta, tem o currículo Lattes lá que dá para identificar, tem, né? E como tu se sente também? Às vezes esse psicólogo, como disse o Cláudio, né? Ele é generalista. Quando a gente sai generalista. Agora, é Uhum. claro que uma especialidade vai fortalecer, né, as capacidades da gente. Então, o psicólogo também vai estar com mais ferramentas para trabalhar as suas dificuldades. Né? Então, assim, eu acho que tem que procurar, né? Tem que se sentir bem, tem que se sentir entendido, né? Uhum. Tem que ter tem que casar, né? Eu acho que às vezes, eu acho que psicólogo tem isso, assim, a gente tem que se sentir bem com a pessoa, né? Porque tu vai estar abrindo, né? Abrindo o teu coração, tu vai estar falando de coisas muito íntimas. Então, tu precisa se sentir bem com isso, né? É verdade. Vou mandar um abraço aí para nossa amiga Gilma, né? Nossa amiga Ítala, que entrou aí também, né? O meu grande amigo aí, Marcelo Bandeira, certo? Grande nome aí na área de transporte aqui no Recife. Tá por aqui também, certo? Doutor Plínio Revoredo, né? Nosso amigo Everton, também da área de segurança, né? Tá por aqui, certo? Aí, como temos falado, né, Aurinês, é sempre importante, né, que as pessoas procurem uma pessoa que seja especializada para aquela determinada área, Uhum, certo? Como você bem falou, para que a pessoa se sinta acolhida, uhum, certo? Olha, o medo fóbico de dirigir, pessoal, né, eu classifico ele assim em algumas fases, né, para o tratamento. Primeiro, o grande dificuldade que as pessoas têm, primeiro, é reconhecer que precisa do tratamento, certo? Reconheceu, vai, se for aqui em Recife, procura Psimov, né? Se for aí no eu Rio tô Grande do Sul, aqui. em Porto Alegre, tá Ah, lá, com o Instituto Ande Bem, com a nossa queridíssima ah, professora Aurinês, certo? A pessoa em si, ela chega com a autoestima lá embaixo, fragilizada, né, uhum, na clínica. uhum. Ninguém acredita nela, né, o que ela traz, e nem ela mesma. Então, a gente vai trabalhar, né, e também é importante saber o que é o ato de dirigir para aquele indivíduo, Exatamente. certo? Por isso que Porque isso a gente falou no início, né, Cláudio? A gente é, tem que ver o significado dessa fobia. E o significado uhum, dessa fobia vai passar pelo o que é dirigir para ti. Em que momento de vida está essa pessoa? Vai ter um significado especial, né? E específico para cada um. Tá? é verdade. E na questão da Sabes fobia, que, pessoal, deixa eu só oi, complementar uma coisa que eu pode acho ficar à muito vontade. interessante. Eu falei no momento de vida, e tu sabes que eu recentemente estava lendo alguns artigos e identifiquei a relação da pessoa com o seu próprio veículo tem uma fase da vida em que ele muda consideravelmente. E eu vou dizer qual é. Alguém sabe? Deixa eu ver se alguém sabe, se alguém escreve aqui. É quando, tchan, 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 quando se torna pai ou mãe.
muda especialmente a questão do dirigir. A pessoa acaba se sentindo, né, obviamente com mais responsabilidade, possivelmente, né? E ela acaba mudando a relação dela com o veículo. Isso, em estudos mostram isso. Por isso que é importante a gente entender o medo fóbico, em que momento essa fobia está aparecendo. Né? Sempre apareceu, e por isso também é importante ver a causa dessa fobia. O Duda está colocando alguma pergunta aqui. Existe alguma região do país que o índice de medo fóbico de dirigir é maior? Eu desconheço, Duda. Eu também não vi nenhuma literatura. Nós temos assim, ó, estudos de determinados pontos do país, com artigos, com estudos. Por exemplo, antes a gente citou a Neuza Coraça, que é do Paraná. Então, assim, tem determinados Cecília Bellinha. locais que tem alguns estudos, e esses estudos são referentes àqueles estados. Nós não temos isso em âmbito geral. Né? Pelo contrário, clínicas especializadas, assim como tem aqui no sul do Andbem e como tem no do Cláudio, são muito raras. São muito raras em todo o Brasil. É verdade. Eu queria mandar um abraço aqui, né, para o meu amigo Diófanes Miguel, que está acompanhando aí em peso junto com a família. Né, mandar um abraço para o Magnus. Magnus está falando aqui, dizendo que eu estou com a camisa bonita, amarela, Magnus. Em homenagem aí ao Aurinês também, né? Em homenagem ao Movimento Maior Amarelo. Isso aí. Certo, que estamos aí. E voltando aqui a falar, né, da questão das raízes da fobia, né? A maxofobia, que estamos tratando, que é o medo fóbico de dirigir, muitas vezes eles vêm junto com outros transtornos, com outras fobias. Vou dar um exemplo disso. A pessoa tem medo fóbico de altura. Como é que ela vai manifestar esse tipo de sintoma junto com a maxofobia? Quando você for subir uma ladeira, uma serra com ela, ela vai manifestar esse medo. Né? Através do processo lá, que também é um dos filhos do transtorno da ansiedade, né? Ela vai começar a tremer, começar a suar, e pode muitas vezes travar, ou dar aquele velho branco, né? Que as pessoas trazem muito isso aí. Certo? A pessoa tem fobia social. Né? Então, se você tiver, quando a pessoa estiver no ato de dirigir, porque o ato de dirigir, pessoal, é um ato extremamente expositivo. Exato. E todo ato expositivo é gerador de estresse. Dando um exemplo para vocês, né, eu sempre gosto desse exemplo, o Roberto Carlos, ele tem mais de 50 anos de sucesso. Ele falou que canta mais ou menos as mesmas músicas. E sempre que sobe ao palco está nervoso. Certo? Então exatamente ninguém vai ficar isento do nervosismo em si, da ansiedade, em qualquer que seja o ato expositivo. Como o ato de dirigir. Você está dirigindo para sua família, está todo mundo ali olhando o modo como você dirige. E se tem um motorista do lado, ele também vai verificar. E muitas vezes vai querer se meter no modo como você dirige. Certo? Então, é um tipo de comportamento, né? Que se tem, que esse tipo em si de fobia, né, como eu trouxe, ele vem muitas vezes junto com outras. Aí, quando você chega na clínica, o psicólogo em si, ele não vai tratar somente essa fobia, né? E vai tratar outra que muitas vezes está junto com ela. Outro exemplo, pode ficar à vontade. Não, é exatamente dentro disso que tu está falando, aqui tem uma pergunta. Trabalhei com uma mãe, Aurinês, trabalhei com uma mãe com essa dificuldade. Tirou carteira, mas abandonou o tratamento e voltou a ter fobia. Eu acho que isso é o palestrante Magnus, é o colega Magnus que está falando. É exatamente isso que tu está trazendo, né, Cláudio? Que essas pessoas, elas precisam de tratamento. Ela vem em busca de uma situação específica, que é esse medo fóbico, mas isso não significa no momento que ela vence que ela está curada, que era a palavrinha que a gente usou no início. Não é curada. Ela talvez necessite de tratamento para que não desenvolva outra situação fóbica, para que realmente
que o transtorno dela seja resolvido. Quando se fala medo de dirigir, ou medo de voar, ou medo de aranha, ou medo de altura, nós estamos falando do sintoma que aparece. Mas nós temos que tratar a causa. O que acontece às vezes? No momento que desaparece o sintoma, a pessoa vai embora. Que foi o que eu falei no início. E aí não consegue, né, um tratamento mais continuado para efetivamente tratar essa questão fóbica. E aí depois volta. Então, assim, eu acho importante a gente ficar atento a isso e a essas questões que tu estás colocando, né? Que ela vem acompanhada de, muitas vezes, também outros transtornos junto. É verdade. Mandar um abraço aí para a instrutora Mônica Salles, né? Um abraço aí para o Dejário, o grande advogado Breno, né? Breno Araújo, aqui de Recife, certo? Meu sobrinho, aí, grande advogado aqui da área, nosso amigo o Wallace, né? Que entrou aí. Vamos ver mais perguntas aí, Aurinês, que a gente já está no finalzinho. Qual a média de tratamento, Mauro está perguntando? E o instrutor prático terá que ser escolhido a dedo? Eu acredito que sim, Mauro. Sim. Eu acho que o instrutor prático ele tem que ter uma especialidade também no tratamento com essas pessoas, né? Tem que ter uma orientação específica para essas pessoas. Tá? Um abraço aí para Mauro, né? Instrutor aqui de Recife também. Grande abraço para Celso. Eu também quero dar aqui para o pessoal do Sul um abraço. Eu vi a Vera, a Sinara, a Ivana, o Rodrigo Vargas, né? Vou ter que dar abraço também. Eu estou preocupada com o horário, Cláudio, e eu queria, vocês, eu não sei quem já participou da minha live, eu sempre declamo uma poesia ou digo alguma coisa. E eu encontrei uma poesia que é exatamente o que eu penso sobre a questão do tratamento, né, fóbico. E que vai tratar do medo. Então, eu posso ler ela bem rapidinho, antes da gente encerrar? Pode. Aurinês, bem rapidinho, só um momentinho. E o Celso, aqui de Recife, mandou uma pergunta bem rápida, que ele falou, né? Expressão militar, treinamento difícil, combate fácil. Né? Essa expressão, Celso, ela parece muito com aquela que eu trouxe até há pouco, né? Que é uma expressão que se diz que quanto mais você treinar, mais você aprende. Né? É uma expressão que ela pode servir para aprendizagem para pessoas que não são portadoras de fobia. Porque se a pessoa, né, muitas vezes ela for com essa questão de treinamento difícil, combate fácil, se você apertar o treinamento com o fóbico, você agrava o quadro dele, no caso da fobia. Certo? Pode ficar à vontade, Aurinês. Exatamente. Bom, então assim, o medo do Braulio Bessa. Eu peguei recortes, tá, pessoal? Que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir. Que o medo de falhar não lhe faça desistir. Que o medo da derrota não lhe impeça de lutar. Que o medo de errar não lhe impeça de aprender. Repare, se há medo de desistir, é sinal para tentar. Se há medo de um erro, é sinal para caprichar. Se há medo, meu amigo, é sinal para enfrentar. E eu acho que é isso. Eu quero que, né, a gente, enquanto psicólogos, enquanto colegas, tenhamos também coragem para auxiliar, né, e estimulando que as pessoas também tenham coragem para buscar. Né? Muito obrigada, Cláudio, pela essa oportunidade. Um abraço a todos que participaram desta live. Amanhã, deixa eu aproveitar e divulgar, gente. Amanhã estou participando de uma live do SEST Senat de Bento Gonçalves para os motoristas profissionais. Então, participem. Continuaremos conversando lá. Mandar um abraço aí para o meu amigo Aldo, né, observador certificado, certo? Grande Aldo aí, grande militante da área de trânsito, né? Anne também, deixa eu ver se tem mais algumas perguntas que dê para responder, porque são tantas perguntas, pessoal, e a gente também precisa caminhar com o assunto, né? A live já está no final. Eu tenho aqui que falta 2 minutos.
Mas Aí foi um deixa. prazer. Eu acho que eles participaram muito também. Adorei a participação de vocês. Uhum. Ah, eu acho que isso. Quem sabe daqui a pouco a gente faz outra live, né, Cláudio? É Adorei essa verdade, com dupla aí. Acho que certeza. é legal. Eu Gostei agradeço, né? muito.